eles estão colocando aí a apresentação, queria só explicar mais ou menos o que é esse PI, o que é o projeto integrador. O projeto integrador é uma matéria que a gente tem no segundo e no terceiro ano do ensino médio, e que ela é basicamente um trabalho de pesquisa. Ela é a iniciação de um trabalho de pesquisa que a gente faz, e a gente tenta desenvolver como a gente realiza uma pesquisa científica. Então a gente precisa ter muito embasamento científico, muito embasamento teórico. A gente precisa aprender a pesquisar e a entender como que funciona todo o processo que é desenvolver um projeto de trabalho como esse, e isso sendo uma instituição de pesquisa e de ciência e tecnologia, é muito importante que a gente tenha essa matéria para ajudar a gente a nos orientar tanto para o futuro, quando a gente for entrar na universidade, por exemplo, ou para a carreira acadêmica e carreira profissional como um todo. Então é uma matéria muito importante que a gente tem, no caso, a gente tem um trabalho inicial, no segundo ano, mas um trabalho mais aprofundado no terceiro ano. O nosso grupo é um prazer, meu nome é Guilherme, o Lucas e o Victor Lorena. O nosso orientador é o professor Dr. Paulo Targioni, que é o professor de Sociologia aqui do campus do IFSC. E o nosso tema que foi escolhido foi Aprendizagem da Língua Estrangeira por meio de jogos eletrônicos. Basicamente, o nosso trabalho ele pretende desenvolver uma pesquisa que quer saber, quer conhecer se o aprendizado, se o uso de jogos eletrônicos, seja videogames, enfim, no aprendizado da língua portuguesa, ele é mais benéfico ou não. Ou seja, se aprender inglês por meio de jogos é eficiente ou se é apenas uma ideia rasa que a gente assume que é verdadeira. A nossa ideia principal de fazer esse projeto é porque hoje em dia, como todo mundo sabe, o mercado de trabalho é muito exigido em inglês. E a gente, como alunos de informática, a gente trabalha muito isso na programação, porque a maioria das linguagens sempre envolve o inglês, ou até na indústria, a gente sempre trabalha com esse inglês. A gente vê que na população brasileira, só 1% é fluente em inglês, o que é muito ruim para a área do mercado de trabalho, porque quanto mais qualificado você for, maior a sua chance de se dar bem na sua vida de trabalho e maior a sua chance de arrumar um emprego. Quanto melhor o emprego, mais dinheiro você ganha e, consequentemente, melhor o PIB brasileiro, enfim, tudo uma cascata. A gente vê aqui, ó, os profissionais de domínio da língua inglesa, eles têm salários bem maiores que aqueles que não têm domínio do idioma, porque você tende a ser mais qualificado e sempre ganhar um salário melhor. E também com o teste de proficiência global, a gente consegue ver que o Brasil ficou uma colocação muito baixa em relação a todos os outros países do mundo. E a gente não é um país tão pobre assim, e você sabe que o Brasil é gigante, enorme, a gente tem muita gente, então quanto mais gente souber inglês, e quanto mais gente se profissionalizar e estiver preparado para esse mercado de trabalho, é melhor para a gente, e a gente está tentando buscar isso aí por meio de jogos na nossa adolescência. Pessoal, aqui eu vou explicar um pouco de como nós faríamos a nossa entrevista para as instituições de aprendizado de inglês. Nossa entrevista ela seria principalmente baseada com perguntas já previamente instituídas, que a gente faria para os donos das instituições de aprendizado. Ou seja, nós criaríamos perguntas antes da entrevista e já faríamos ela no local. E também nós estaríamos formulando outras perguntas sobre o assunto durante a entrevista em si, para tentar tomar o máximo de proveito da entrevista e também maximizar o progresso do projeto. Para ressaltar que o nosso intuito inicial desse projeto, a gente quer desenvolver essa entrevista sendo estruturada e nas escolas particulares de inglês que a gente tem aqui no Caçador, e pedir para esses donos de escola e professores o que eles acham da utilização de jogos eletrônicos nas aulas. Se eles acham que isso pode ser benéfico, se eles não veem diferença com a utilização. Então, nosso ponto de partida seria isso, desenvolver essa entrevista sempre estruturada para entender dos próprios donos das escolas se eles acham que realmente afeta o aprendizado ou não.
O modelo base que nós utilizaríamos nesse projeto seria o modelo SWOT, que significa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Nós utilizaríamos ele para identificar justamente todos esses 4 pontos que eu acabei de citar. E com esses pontos, nós seríamos capazes de maximizar, identificar e minimizar todos os erros e maximizar o progresso do projeto. Minimizar todos os erros e assim tiraremos todo o proveito e o sucesso desse projeto. Exatamente. Então, o SWOT seria meio mesclado com a entrevista sendo estruturada. Por exemplo, durante a entrevista, nós iríamos utilizar a análise SWOT como nossa metodologia e assim a gente iria identificar se aquele dono da escola ele acha que os jogos eletrônicos eles se encaixam como uma força ou uma oportunidade no ensino de inglês. E vale ressaltar que também essa entrevista e essa pesquisa do SWOT, eles vão valer para o ano que vem, porque a gente vai implementar esse trabalho, talvez até com testes práticos nas escolas de inglês, oferecendo uma ajuda para essa aprendizagem no videogame. Como eu citei anteriormente, o nosso PI tem como base entender se a língua inglesa vai ajudar ou não, se os jogos eletrônicos vão ajudar ou não no aprendizado da língua inglesa. E para cumprir esse objetivo, nós temos alguns caminhos, alguns passos que nós vamos seguir, que são os objetivos específicos. No caso, primeiro a gente vai desenvolver as perguntas, o roteiro que a gente vai usar com os donos das escolas de inglês e pensador. No caso, seria como o FISC, a Wizard, enfim, das escolas, partindo no desenvolvimento de uma entrevista sendo estruturada e depois, para analisar o resultado, os dados que a gente obteve dessa entrevista, a gente usa a base, com base a análise SWOT, que foi o que eu falei anteriormente. Depois, como eu disse, a entrevista vai ser aplicada com os donos das escolas e a gente vai descobrir ou não se a nossa hipótese inicial de que os jogos eles, ajudam no aprendizado da língua não pode ser verdadeira ou se não faz sentido. Completando o que o Lucas falou, a gente vai, assim como nossos colegas do projeto anterior, e tem o mesmo orientador que a gente vai pegar essas ideias das entrevistas, a gente vai fazer o SWOT, a gente vai colocar tudo num plano certinho, depois a gente vai analisar e retirar o que a gente vai precisar usar para comparar com a nossa hipótese inicial. Então, por exemplo, eles podem falar que uma fraqueza dos jogos é que eles distraem muito os alunos. E isso daí a gente vai levar muito em consideração para a gente organizar a segunda parte do projeto que a gente vai fazer ano que vem. Como o Lucas falou, a nossa conclusão esperada para esse primeiro ano do nosso projeto é que após todas as entrevistas a gente consiga ver que os donos dessas escolas de inglês, eles acreditam, assim como nós, que os jogos sim podem ajudar nesse aprendizado, para que assim no próximo ano, o nosso intuito ano que vem, não ir nessas escolas particulares de inglês, e sim ir em escolas públicas aqui do município. E desenvolver, a partir do nosso estudo inicial, um estilo de jogo que será desenvolvido, por exemplo, no começo do ano que vem e na segunda metade do segundo semestre, nós iremos ir nessas escolas públicas de caçador e aplicar o nosso jogo para ver se a gente consegue ver um nível de desempenho maior com as turmas que nós aplicarmos no nosso jogo, se o nível de desempenho na língua inglesa dessas turmas vai aumentar ou não. Por exemplo, o nosso objetivo é fazer um jogo no estilo RPG, não sei se vocês conhecem, que é um estilo de jogo que contém muitos diálogos. Então, o nosso intuito é desenvolver esse joguinho que teria muitos diálogos envolvendo a língua inglesa e a língua portuguesa, em que, para você progredir no jogo, seria necessário você utilizar as nossas ferramentas que seriam a língua inglesa, entende? E, então, nós iríamos ir nessas escolas de públicas de caçador e iríamos pegar 2 turmas. E nessas 2 turmas, a gente iria aplicar, por exemplo, uma prova inicial para entender qual que é o desempenho dessa turma atualmente. E com o tempo nós iríamos aplicar o nosso jogo para ver se elas iam aumentando progressivamente, utilizando o nosso jogo como um meio de estudo. Para assim, no final, a gente conseguir ter como princípio os donos de escola, em inglês, se eles acham que os jogos eles ajudam, a gente iria ter esse primeiro fator que os professores de escola de inglês, eles acham que os jogos ajudam. Ok, agora vamos testar na base, no ensino fundamental, se também é efetivo. Então, nós iríamos ir nessas escolas públicas e olhar, ok, a gente fez nosso teste, então a gente consegue ver que após aplicar o nosso jogo e com o
passar do tempo a gente viu que as turmas que utilizaram o nosso jogo realmente tiveram um desempenho melhor que as turmas que não utilizaram na língua inglesa. Seria como se fosse um Duolingo, só que com esse desafio a mais, com essa prática de você realmente jogar o jogo. E tem um desafio, porque o Duolingo, não sei se alguém aqui já faz, mas você só tem que ficar respondendo uma pergunta todos os dias para manter o seu ruminho. E no nosso seria quase isso, só que com o desafio de você poder perder ou não. Você precisa saber a língua que você está estudando para você conseguir passar de fase. Aqui um pouquinho da nossa bibliografia. E esse é o nosso projeto. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre quem comentou. Vale ressaltar também que as nossas entrevistas elas vão ser feitas com as escolas particulares de inglês, porque são quem realmente trabalha com isso e entende da área. E depois a gente passaria para as escolas públicas para fazer os testes, e justamente porque as nossas pesquisas são com base em escolas públicas e no nível brasileiro médio. Nenhuma pergunta? É isso aí. Então, obrigado.